Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Muito obrigado por você ter clicado aqui nesse vídeo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal Praticando o Amor. Muito prazer, meu nome é Hélio Correia e aqui nós falamos a respeito de amor. Basicamente do amor de Deus para conosco e de nós para com o nosso próximo e o amor a nós próprios, naturalmente, né? Então eu sempre trago aqui um conto, uma parábola, uma história, um texto ou um trecho de um texto para que a gente possa pensar juntos a respeito daquilo ali e como a gente consegue colocar em prática na nossa vida esses ensinamentos que são tão importantes e tão relevantes para a nossa vida aqui, pessoal. Bom, você, se ainda não for inscrito aqui no canal, eu te convido a que você clique aí no inscrever-se, clique também no sininho das notificações, coloque lá todas para você receber as notificações sempre que eu postar um vídeo aqui. Eu posto o vídeo aqui semanalmente. E também deixe aí o seu like ou o seu dislike, sem problemas, aqui nós temos liberdade. Eu prezo pela liberdade de opinião, de expressão, liberdade na sua totalidade, ok? E compartilhe também aí com seus amigos para que a gente possa fazer o canal crescer, se expandir, para que a gente também possa levar uma mensagem de otimismo, de coisas boas e de amor a outras pessoas. Ok, pessoal? Muito obrigado aí pela compreensão e pelo compartilhamento. Bom, sem mais delongas, vamos lá, gente. Eu escolhi hoje um trecho, apenas um versículo, de um texto que é bastante conhecido, eu presumo, é o Salmo 15. São apenas 5 versos, mas eu vou ler apenas um, porque quero me ater a ele. Na verdade, eu vou ler 2. O primeiro e o segundo. Fala o seguinte: Ó Senhor, quem tem direito de morar no seu templo? Quem pode viver no teu monte santo? E aí ele próprio dá a resposta: só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo, que é sincero e verdadeiro no que diz. É isso, pessoal. Salmo 15, 1 e 2. Bom, o que eu quero falar com vocês a respeito desse trecho, desse texto hoje? Primeiro, a gente precisa reportar o seguinte: quando Jesus vem à Terra, quando ele nasce de Maria, e isso a grande maioria das pessoas creem que Jesus nasceu de Maria e que ele veio a esse mundo trazer uma mensagem de amor e de salvação, né? Salvação para quê? Salvação por qual motivo? Pelo motivo de nós estarmos perdidos nesse mundo e errando todas as vezes que a gente tenta acertar. Então, quando a Bíblia, lá no Novo Testamento, no livro de Mateus, o próprio Jesus falando que em muitas ocasiões nós sentiríamos como que rangendo os nossos dentes. Quando a gente sente ranger os dentes? Quando a gente faz uma aposta muito grande para uma coisa e aquilo não dá certo, né? Imagina que uma pessoa apostou, sei lá, numa corrida de cavalo, naquele cavalo que semanalmente ganha, e o cara aposta tudo que ele tem naquele cavalo, e aí quando chega naquele dia, o cavalo perde. Ele vai sentir como que ranger os dentes. Então, o que Jesus quis dizer nesse texto de Mateus, quando ele fala que nós sentiríamos como que ranger os dentes, seria basicamente isso: quando a gente aposta todas as nossas fichas em alguma coisa e aquilo não é exatamente aquilo. Então, por isso ele próprio falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aquele que segue os passos de Jesus, que trilha o caminho que Jesus nos ensinou, será desse texto que morará no templo de Deus, na cidade de Deus, estará na presença de Deus, sentirá a luz do Criador todo o tempo na sua vida. E como é que isso se dá, pessoal? Exatamente quando acontece isso que o próprio texto fala:
Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, faz o que é certo, é sincero e verdadeiro naquilo que diz. Agora, eu vou ampliar um pouco isso aqui e trazer lá para o Novo Testamento, para o próprio Jesus, quando Jesus fala, por exemplo, de um dos mandamentos, que é não cobiçar a mulher do próximo, nem o gado do próximo, nem propriedade do próximo, nem nada que seja do próximo. Jesus vai muito além. Ele fala que aquele homem que olhar para uma mulher e desejar e pensar alguma coisa com aquela mulher, no seu coração ele já pecou. Então, vocês vejam como a questão da intenção, ela está intimamente ligada na questão da sinceridade que Deus fala nesse texto de Salmos capítulo 15. As Escrituras falam, pessoal, que Deus busca aqueles que o adorem e que o adorem em espírito e em verdade. Então, há necessidade de que nós procuremos adorar a Deus em espírito e em verdade. Lembra do texto que eu citei ainda agora, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então a gente precisa viver como Cristo, caminhar como Cristo e viver a verdade de Cristo nas nossas vidas. O cristão, o que significa cristão? Pequenos cristos. Então a gente tem que viver uma vida como se Cristo estivesse de fato ali no nosso lugar. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu tive num consultório e aonde a pessoa falou para mim, aquele profissional ali, falou para mim o seguinte, falou, Hélio, quando você estiver numa situação difícil, pare e pense o seguinte, se Jesus estivesse aqui agora nesta situação, o que ele faria? E aí avalie isso e faça o que Cristo faria, que você estará fazendo a coisa certa. Então, pessoal, é mais ou menos por aí. Então eu me lembro de uma história onde estava ali fazendo uma oração, né? Uma pessoa que era muito próxima de Deus, e essa pessoa, ele tinha anunciado uma mula, né? Um burro que ele tinha para vender. E chegou lá para comprar uma pessoa, e a pessoa não observou que que o dono daquela mula estava orando, que ele estava assim, né, em posição de reverência, em silêncio, orando em pensamento. E aí aquela pessoa que chegou, aquele comprador, falou, olha, eu sei que você está vendendo a sua mula e eu te ofereço X pela mula. E era um valor bastante considerável. E a pessoa não quis parar a oração e continuou orando, portanto continuou calada. E aí a pessoa que estava oferecendo ali o dinheiro pela mula falou, poxa, ele deve ter achado muito pouco, não quer nem me dar resposta. E aí ele aumentou o valor. Falou, não, então eu te ofereço tanto então. E aí a pessoa continuava orando, continuou calado, não quis interromper a oração e continuou calado. E aí pela terceira vez aquela pessoa triplicou o valor que ele estava oferecendo pela mula, pelo animal. Era um animal muito bom. E aí ele ofereceu 3 vezes o valor que ele havia oferecido a primeira vez. E aí finalmente aquela pessoa acabou a sua oração e aí abriu os olhos e olhou para a pessoa e falou, olha, eu não te respondi porque eu estava orando a Deus e não quis interromper a oração. Mas o primeiro valor que você me ofereceu, eu já achei bastante interessante e no meu coração eu já havia fechado com você pelo primeiro valor. Então eu não vou aceitar nem o segundo, que foi maior, e nem o terceiro, que foi muito maior. Eu vou te vender pelo primeiro valor, que foi o valor que quando você falou, eu ouvi, eu já aceitei no meu coração. Então, pessoal, isso é sinceridade de coração, sabe? É a gente não querer extrapolar, usurpar do outro aquilo que não nos pertence, que pertence ao outro, sabe? Então, assim, quando Jesus fala que se a gente olha para uma mulher,
desejando, a gente no nosso coração já está pecando, é a mesma coisa, sabe? Então assim, o próprio Salmo 15 fala, aquele que jura, mesmo que com dano próprio, mas cumpre aquilo que ele prometeu. Então, essa pessoa dessa história, quando ela ouviu o primeiro valor, no seu coração ele já aceitou. Então ele foi sincero, e é esse tipo de sinceridade que a gente precisa ter dia após dia na nossa vida, porque Deus, ele requer isso de nós. Tá certo? Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria conversar com vocês hoje, trazer aqui para que nós conversássemos um pouquinho, né, a respeito. E vejam, é muito importante, gente, é muito importante que a gente esteja vivendo uma vida de transparência, não para o nosso vizinho, para o nosso irmão, para o nosso amigo, para o nosso familiar. Não, é importante que a gente viva uma vida quando a gente está sozinho dentro de casa, sabe? Quando a gente está no nosso momento de intimidade com a gente mesmo, sabe? Deus, ele está presente todo o tempo, em todo lugar, sabe? A Escritura fala que os olhos de Deus estão em todo o tempo nos observando. Então a gente precisa ter essa consciência. E muito mais do que observando os nossos atos, o nosso gesticular, Deus está observando o nosso interior. Então isso vai fazer toda a diferença para que a gente tenha uma vida próspera no amplo sentido da palavra prosperidade. Beleza? É isso, pessoal. Bom, de novo eu vou pedir a você que, porventura, ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, toque aí no inscrever-se, toque no sininho das notificações, clique lá em todas, deixe aí o seu like ou o dislike, sem problemas, como eu costumo dizer aqui, e compartilhe com seus amigos se você gostou dessa mensagem, se você gostou dessa conversa nossa aqui semanal, tá certo? E a gente precisa continuar aprendendo a exercer o amor pelo próximo. Isso é amar ao próximo e isso é amar a Deus. Desejo a vocês vida, saúde e paz. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Tchau.